Olá, está começando mais um Central do Esporte. Muito obrigado para você que está conosco no canal 15 da NET, aqui pela TV Unifra. O Central do Esporte desta terça-feira, é claro que vai falar do ano, né, do acidente com o avião da Chapecoense, né, acidente que ocorreu no dia 29 e está, portanto, então completando um ano, né, aquela tragédia, uma das maiores tragédias do esporte mundial, sem dúvida nenhuma, a maior tragédia envolvendo o futebol brasileiro e talvez até o futebol mundial, uma das maiores. Mas o nosso convidado especial do Central do Esporte desta terça-feira já está aqui posicionado e você de casa vai dar uma olhada na imagem, vai achar que a gente está com uma comitiva da Chapecoense aqui. Não se enganem, observem muito bem quem são os nossos convidados de hoje. Começo apresentando o professor Gilson Piber. Professor, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte mais uma vez. É uma homenagem. Exatamente. Tiago Duarte, nosso grande convidado, nosso convidado especial de hoje, seja bem-vindo ao Central do Esporte. Obrigado, Rogério. Feliz por estar participando do programa. Nós é que agradecemos a tua presença aqui. E o José Quintana Júnior também, vestido de Chapecoense, parece o treinador ou preparador físico, hein, Quintana? Seja muito bem-vindo. Poderia ser o assessor de imprensa do Tiago Duarte, né? Também, mas, boa. Da mesma linha do professor Gilson Piber, é uma homenagem, nos marcou tanto, né? E, na verdade, o único membro oficial da Chapecoense está aqui, né? Que é o Tiago Duarte, né? Mas é uma forma da gente homenagear todo o histórico deles, não só a questão da tragédia. Homenagear a instituição chapecoense, homenagear a cidade chapecoense, e é lógico que os familiares, as perdas que nós tivemos há um ano nesse trágico voo, né, Gereta? Sim, foram 71 mortes, né, 76 passageiros no voo, aliás, 77 passageiros, 6 sobreviventes, entre eles jogadores da Chapecoense. Quando a gente começa a falar sobre isso, fica até difícil de acreditar, né? Até as imagens, a época do acidente, há um ano atrás, quando a gente viu e tudo mais, fica difícil acreditar que houve sobreviventes dessa tragédia, né? Eu gostaria até de começar perguntando para o Tiago que é treinador das escolinhas, das categorias de base da Chapecoense aqui em Santa Maria. Eles passam alguma coisa para vocês, Tiago, relacionado ao acidente, esse tipo de coisa? Como é que está sendo a reconstrução da Chapecoense na visão de quem trabalha para o clube? Eu desde a época do jogador, tenho alguns amigos meus que foram jogadores comigo. O Alan Rusch jogou comigo em 2010 no Pelotas, né? Depois ele foi para o Inter, depois foi emprestado para a Chapecoense, estava no voo, foi um dos sobreviventes. A gente conversou com ele pós-acidente, né? É um episódio muito triste da história do futebol da Chapecoense. Quem conhece a história da Chapecoense começou na Série D com o Gilmar Dalpozo, subiu para a Série C, Série B, chegou à Série A. É uma equipe Chapecó um pouco maior que Santa Maria. A maior cidade do oeste catarinense, mas é uma cidade, se tu for ver, de pequeno porte, para ter uma equipe como a Chapecoense está hoje, na primeira divisão, se manteve, teve a proposta da CBF de não participar do descenso esse ano, disputasse a competição, e mesmo se estivesse entre os 4 rebaixados, poderia escolher ficar na Série A, poderia. Eles agiram de maneira correta, abriram mão dessa proteção da CBF e conseguiram a permanência na primeira divisão, dentro de campo. E isso mostra a seriedade do clube, né? O clube é um clube muito sério, muito correto. Todos os jogadores que lá passaram saíram de lá falando muito bem do clube, de como é tratado o jogador, como é tratado a família do jogador, e isso aí acho que representou muito dentro de campo. A gente tem contato mais com o Alan mesmo. Alguns santamarienses estão trabalhando nas categorias de base, que tem o nosso roupeiro aqui do Rio Grandense, que está lá no Sub-15, o preparador físico do Rio Grandense ano passado, o Jardel, está lá no Sub-17. Tem o Vinícius também, preparador de goleiro, está trabalhando lá também na base. A gente conversa com ele, está sendo uma reconstrução bem legal, difícil, mas pela seriedade, pelo trabalho que eles fizeram nos últimos 4, 5 anos, o clube conseguiu se reestruturar bem, né? A gente fica feliz por ser mantido na primeira divisão e feliz por estar representando eles aqui em Santa Maria. Sim. Para o Quintana, para o professor Gilson, como é que é para vocês, um ano depois, recuperar essa situação do acidente, professor Gilson, Quintana, eu lembro que há um ano atrás a gente vivia uma situação, né, inclusive até de possibilidade de título do Grêmio na Copa do Brasil, né, a decisão foi adiada por conta dos 2 presidentes dos clubes, Grêmio e Atlético Mineiro, resolveram adiar, de fato não havia clima e tudo mais, né? Um ano depois, como é que vocês avaliam essa situação? Olha, para mim ainda é difícil, assim, é uma situação bem complicada, né? Claro que a gente teve, né, a recuperação dos sobreviventes brasileiros, né? O Alan Rusch, o Fuma, o Neto, o próprio Renzel, né? Então, nesse aspecto, assim, é uma esperança que chega. Mas tem as famílias, né,
os profissionais que partiram, tanto os jogadores como da imprensa e da diretoria. E essa situação ainda ela não está definida, né? Passado um ano, recentemente surgiu a notícia, né, de que o dono da empresa seria um ex-senador da Venezuela agora, e essa situação não se define. Então, é triste, né? Você imagina perder um ente querido, né? E uma comunidade acabou perdendo aí vários entes queridos, as famílias, né, perderam os pais, né? Os pais. Então, é um recomeçar complicado, assim. Eu acho que fica, né, fica aquele pensamento, aquela reflexão, assim, do que acontece também fora das quatro linhas, né? Como se contrata uma empresa para fazer o transporte, enfim, alguns cuidados que muitas vezes passa batido até pela mídia, né? E esse fato, infelizmente, traz tudo isso, traz também a solidariedade, né, do povo colombiano com Chapecó, com a Chapecoense, com o Brasil. Então tem várias reflexões que podem ser feitas. Sim, para você, Quintana. Teria tanta coisa para falar, até eu não vou procurar não me estender, porque é para aproveitar a presença do Thiago Duarte aqui. Depois a gente até vai fazer uma brincadeira, quando é que foi a última participação dele aqui conosco, né? Concordo com tudo que o Sr. Gilson Piber falou, também do que o Thiago Duarte em relação à importância, esse legado esportivo. Tem uma série de coisas assim, Gereta, ainda é difícil de acreditar, para falar a verdade, quando a gente para pensar, ainda é difícil, né, de assimilar tudo o que aconteceu. Mas também tem a situação que eu tenho a lamentar pelo ser humano. Às vezes a gente tem grandes oportunidades por trás de grandes tragédias, de evoluirmos como seres humanos, de trabalharmos uma série de coisas. E como hoje, por um lado, existe dos bastidores o dinheiro, acima de tudo, quando a gente vê a organização do futebol brasileiro, qual foi a real ajuda que a Chapecoense recebeu dos clubes brasileiros, que ela é insignificativa. Né? Quando a gente pensa em realmente solidariedade nossa, o professor Gilson Piber citou os colombianos, perfeito. Eles nos deram uma lição de como é abraçar alguém que necessita, mas e nós? O Brasil hoje, a forma com que trata essa situação é passado. A gente tem uma tragédia semelhante aqui em Santa Maria, que também é tratada com um certo descaso, como não é abraçado pelas pessoas de fora. E fica uma luta de quem realmente faz parte desse momento, dessa situação. E não entro nem nessa questão só da luta de direito à indenização que as pessoas de fato têm. Mas um ano depois, eu li hoje na internet de manhã acordar algumas pessoas da torcida rival, o Grêmio, dizendo, não dá nem para chamar de torcedor, mas dizendo, lembre, o ano passado caiu um avião, imagina se repete, como quem desejava que o avião do Grêmio caísse para a final da Libertadores. A gente fica pasmo com o nível que o ser humano chegou. A gente tem a oportunidade, às vezes, de melhorar como ser humano. E a gente está vendo agora uma nova final de Libertadores, onde o clima, isso totalmente fica à parte. Não sei o que precisa acontecer para a gente melhorar como ser humano, mas, regra geral, apesar de todos esses absurdos que acontecem, nada muda. Sim. O que me chama a atenção um ano depois de toda essa tragédia aí é que a maioria das manchetes que a gente lê hoje, né, essa semana fala, a tragédia da Chapecoense completa um ano sem descobrir as causas reais do acidente, sem isso ou sem aquilo. Todas as manchetes puxam para essa, digamos assim, para uma linha mais negativa, mostrando que até hoje nada ficou esclarecido, nada foi feito para mostrar de fato o que teria ocorrido. E aí entra essa questão política que o professor Gilson citou sobre essa possibilidade de um ex-senador venezuelano estar envolvido. A gente lembra que tem a situação dos controladores de voo da Bolívia, né? Se não estou enganado, a nacionalidade. Não, seria da Colômbia. Da Colômbia, perdão. Enfim, uma série de equívocos. E aí também tem um outro lado de toda essa história, que é justamente essa questão de como ficaram as famílias, né? A gente ficou muito naquela questão de os jogadores se foram, a Chapecoense foi decretada campeã da Copa Sul-Americana do ano passado, teve a possibilidade de jogar a Recopa, não quero errar cifras, mas teria faturado em torno de 3 milhões de dólares entre o título da Sul-Americana mais a disputa da Recopa Sul-Americana também. Só que nisso tudo me parece que a questão familiar, a questão dos sobreviventes, de quem ficou, né, ficou muito delegado a um segundo plano no que se refere à questão das famílias. Eu acho que deveria se ter um cuidado muito maior sobre isso. Está faltando um pouco até nessa linha que você fala, né? Onde está o amadurecimento nosso a partir de uma tragédia, né? Faltou a sensibilidade
eu acredito que muito maior em relação aos familiares. A gente sabe de mães de família que acabaram tendo de ser pai e mãe agora com mais de um filho e dependiam muito, única e exclusivamente do futebol, né, do marido por conta do falecimento, da tragédia, e estão com um futuro incerto por aí, enfim, vários traumas. Mas, na verdade, o Central do Esporte desta terça-feira, ele não é só para relembrar uma tragédia. Ele é, como você falou... Mas é importante, só para... tocar no assunto do Thiago Duarte aqui conosco. Essa questão da Venezuela, ela é importante justamente quando a gente pensa nessa questão de indenização. Porque se tu parar para pensar assim, ó, no número de pessoas que perderam a vida e se ficar só a cargo da Chapecoense, não tem como a Chapecoense suportar. Existe o capital de fato do clube, por mais que viesse até mesmo vender o estádio, jamais seria um valor que realmente pudesse dar condição de indenizar cada vítima. E a Lamia tinha aquela situação que era o único avião e o presidente da empresa era o piloto e morreu. Agora, com esses indícios, que há verdadeiros donos de outra nacionalidade, que é a Venezuela, onde já é uma investigação fortíssima e indícios praticamente que confirmam que existiam verdadeiros donos em outro país, isso é muito bom, Gereta. Isso em termos de indenização, nessa questão da investigação, isso é positivo. E tomara que se confirme e aí, de fato, possa apurar os verdadeiros culpados no sentido da falta de estrutura, de tudo que ocorreu, para conseguir a indenização para essas pessoas que precisam. Que se observe principalmente também a situação das famílias, né? Eu acho que mais do que nunca a situação das famílias precisa ser observada. É uma situação que não foi resolvida ainda. Espero que o quanto antes. Mas a presença do Thiago Duarte aqui hoje é para falar da escolinha da Chapecoense, é para falar do trabalho que ele vem desenvolvendo. Antes, eu quero fazer uma observação. O professor Gilson Piber segura nas mãos direita e esquerda ali um troféu. Um prêmio, professor Gilson, recebido pelo Central do Esporte na última semana. É isso, professor? É isso, Rogério, né, o Quintana, o Thiago, né, os telespectadores. O troféu Apoio Pádel, né, para o Central do Esporte aqui da TV Unifra. Né, uma distinção recebida com outros colegas da imprensa aqui de Santa Maria, né, da Confraria del Pádel, do nosso amigo uruguaio Brassini, né, e na sexta teve uma confraternização que marcou o encerramento da temporada lá do circuito de pádel, que a Confraria desenvolve, e também, né, setores da imprensa foram homenageados aí, entre eles o Central do Esporte. Eu repasso aqui para o nosso diretor. Nosso diretor, né? Mais um troféu aí para a galeria do Central do Esporte. É legal ver esse reconhecimento, não só do Central do Esporte, mas também indo adiante o trabalho do Nilson Brassini, porque há quase 2 décadas, né, ele trabalha, ele mantém o pádel com todas as dificuldades que a gente sabe que é administrar, organizar qualquer esporte aqui em Santa Maria. E ele ainda consegue não só administrar, como também agregar, né, a imprensa de Santa Maria promovendo um prêmio. Em nome do Central do Esporte, Brassini, a gente agradece. O Brassini, que inclusive já esteve, Quintana, aqui para falar do Uruguai, indo à Copa do Mundo. Um dos programas recentes agora, inclusive, do Central do Esporte dessa temporada. Primeiramente, muito obrigado, né, em nome da equipe da TV Unifra. Nós somos as pessoas que damos as caras, mas a verdade é a TV Unifra e a equipe do Central do Esporte, tem os meninos cinegrafistas, o Márcio Santos lá em cima no corte, os meninos na edição. Mas, na verdade, quem faz o esporte está aqui. São os nossos representantes, né? A gente está aqui como porta-voz do esporte, querendo incentivar. E o Brassini, como bom uruguaio, com um coração absurdamente de ouro, a gente só tem a agradecer esse carinho, né? Porque nós não fazemos isso para receber troféu, né, Gereta? A gente faz isso com muito amor e carinho, porque justamente para dar espaço. E a gente fica feliz por esse carinho, esse retorno, mas independente disso, a gente vai estar sempre de portas abertas para dar voz ao esporte, porque é a nossa função aqui, né, direto no Central. Sim, valeu. Obrigado mesmo, Brassini. Vamos falar com o Thiago Duarte agora sobre a escolinha da Chapecoense. Ô, Thiago, você largou a carreira de jogador de futebol, parou e tudo mais, agora é treinador, quer dizer, agora você vai sentir na pele o que os caras pediam para você lá fora do gramado, lá, corre, marca gol, vai para cima. Como é que tá sendo a experiência, Thiago? Verdade. Sendo bem legal. A gente, quando jogava, o treinador falava, vocês vão ver quando virar treinador, quando você estiver aqui fora, não poder fazer nada. Quando o cara tá no jogo, a gente consegue tentar ajudar da melhor forma possível. Ali fora, a gente tem que tentar orientar a gurizada, mas a gente ali da Chapecoense é uma escolinha de formação, né? A gente tem garotos de 5 a 17 anos, então tem garotos já bem adiantados, tem garotos que começaram a prática esportiva agora. A gente tem vários pais que vão na escolinha, presenciam os treinamentos, vêm conversar com a gente, falar que o filho, estou vendo meu filho mais ágil, meu filho mais coordenado. Tem muita criança que tem um probleminha mais de coordenação, a gente tenta resolver isso na escolinha, porque a gente não busca
primeiramente o resultado. A gente busca primeiro o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento motor da criança, que é muito importante nessa idade, né? Até o meu próprio filho nunca jogou futebol, até não era muito do futebol, era mais do tablet, da geração da internet, aí, dos youtubers, né? Tem 7 anos, há 4, 5 anos, ele falando, pai, eu quero ser youtuber, quero ser youtuber. Eu, calma, cara, calma, vai brincar com teus brinquedos, larga a internet um pouco de mão. E comecei a levar ele na escolinha, não tem muito jeito ainda, tá aprendendo a jogar futebol, mas já vi nele, em 2, 3 meses, uma evolução grande, como eu vejo em vários outros guris lá. Os pais vêm falar pra gente, pô, tô vendo meu filho tá mais ágil, tá isso, tá mais aquilo, e a gente fica feliz. Vários pais vêm agradecer pelo trabalho que a gente vem fazendo. A escolinha, a gente começou os amistosos agora, algumas crianças nunca tinham jogado uma partida amistosa, e vem no domingo lá faceiro, pô, vou jogar. E eu lembro da minha infância, né, quando eu tinha 10, 11 anos, meu irmão são 2 anos mais velho que eu, nós atravessava a cidade para jogar futebol domingo de manhã, até a mãe da gente brinca, né, brincava com a gente, pô, para ir domingo 7 horas da manhã tô acordado, na segunda para ir para aula era uma briga, né. E isso eu vejo hoje na gurizada, né, o pessoal acorda no domingo faceiro, 6h30, 7 horas da manhã para ir jogar um amistoso, tem muitos que nunca tinham jogado, e a gente poder proporcionar isso a eles e ainda passar a nossa experiência. Alguns no WhatsApp, hoje até de tarde, 2 alunos mandaram, ô professor, como é que eu faço para jogar mais cabeça erguida, como é que eu faço para acertar mais o passe, que eu cobro muito passe. Eu até brinco muito com eles, pô, se o Tadeu Menezes estivesse aqui, vocês vão ver errar esse passe aí, que o Tadeu foi meu treinador lá no começo, em 2002, cara, gente fina, ele, o Fábio lá, a família dele, todos gente da melhor qualidade. E o Tadeu era um cara bem chato para isso, né? No passe, e isso eu sempre levei para mim. E eu tento cobrar deles. Se a gente errar o passe, não conseguir tocar a bola o mais próximo possível, nunca vamos chegar ao fazer o gol, nunca vamos chegar a passar o meio campo. Então, aí o pessoal manda no WhatsApp, pô, Thiago, como é que eu passo para melhorar isso, melhorar aquilo? Eu acho isso bem legal. E no começo da escolinha o pessoal, pô, professor, vi teu vídeo, não sei o quê. E isso aí também é bem gratificante. A minha história no futebol, gurizada aí de 12, 10 anos não pôde ver isso, mas tem na internet os vídeos aí, professor, aquele pênalti assim, aquele gol assim, aquele gol assado, e a gente fica feliz. Mas a escolinha funciona nas terças e quintas-feiras, na parte da manhã e da tarde, lá na sede da Secultura, acho que é Tomazete ali, né, na frente do Rede Super Feltrin, entra à direita, tem a placa da Secultura, uma estrutura bem legal. A gente tem campo, tem vestiário, tem salão de festas, toda a estrutura é cercada, então é uma estrutura bem legal para as crianças, e a gente está desenvolvendo esse trabalho aí, começando essa nova atividade que é na parte técnica, e ver como nossos treinadores sofreram, né? Que é difícil estar lá de fora, estar orientando, não poder. A gente tenta fazer o melhor para eles desenvolver um bom futebol, mas como são meninos, estão aprendendo ainda, acontecem erros e é legal que aconteça para nós ir corrigindo. Isso eu falo para eles, errar, não pode ter medo de errar. Tem que ir praticando, ir fazendo, tentando fazer a coisa certa, para mais no futuro a gente colher frutos bons para a Chapecoense e para o futebol santamarense, né? Hoje a gente vê acabando os campos de várzea, os campinhos onde eu me criei quando era criança. Não tem tantos hoje em dia, então a criança depende do Internacional de Santa Maria, do Rio Grandense, que tinha as escolinhas e foi fechada. A gente fica triste por isso, então tem o Novo Horizonte, tem a escolinha do Grêmio com o professor Fábio, tem agora a nossa da Chapecoense, mais uma oportunidade para os pais ingressarem seus filhos na atividade esportiva, que é o principal. Se vão ser jogadores, se vão ter um futuro no futebol, aí é consequência do trabalho deles, mas o que importa é estar na prática esportiva, buscando uma saúde melhor, buscando desenvolver a parte física e motora das crianças. Muito legal ouvir isso de você, que foi jogador profissional, né, que passou por vários clubes do interior gaúcho, fora do Rio Grande do Sul também, Thiago? Joguei no Piauí e Santa Catarina. Olha aí. No interior e no Grêmio. Perfeito. Muito legal ouvir isso do Thiago, de que não é objetivando o cara ser profissional lá, não. É formar o cidadão, é fazer a gurizada se movimentar, porque o tablet, o celular, os jogos eletrônicos hoje são competitivos com os esportes, né? Competitivos. Demais. Então é muito legal ouvir isso de você mesmo, Thiago. Professor Gilson Quintana. Tiagão, tá com que idade? 35. Daria pra jogar. Eu ia dizer, a gente olha o Thiago tá fininho. Sim, e ele falando futebol, os olhos brilham ainda. Não, eu até poderia jogar mais 1 ou 2 anos, mas eu tive uma lesão no ombro em 2015, 2014, e de lá pra cá eu sempre tive problema com o seu ombro. Aí até o Márcio Rubim, que é meu amigo, era médico do Rio Grandense, diretor do Rio Grandense, mas meu amigo particular,
falou, Tiago, vamos operar esse homem, faz 2, 3 anos que está querendo me operar. E aí, como eu comecei a faculdade em 2012, estava conciliando, até ela estava comentando aqui fora do ar sobre algumas coisas que eu tive que fazer para conciliar o futebol com o estudo. Quando foi chegando perto da minha formação, eu já fui pensando, não sei se vale tão a pena operar, passar por uma cirurgia, mais uma, operei tornozelo, operei joelho, tive algumas fraturas, que é normal do futebol profissional. Eu já estava satisfeito com o que eu tinha feito, essa parte técnica sempre me deu muita atenção, sempre gostei disso. Tive vários treinadores, sempre tentava buscar acompanhar o melhor de cada treinador. Então acho que foi meio conciliando a formatura, a chegada da formatura com essa minha lesão e com o passar da minha idade. E o futebol hoje está muito rápido, então se não tiver 100% fisicamente, tu não consegue render o que o torcedor espera, o que o dirigente que te contrata espera. E o que a gente mesmo, né? Nós jogadores nos cobramos, estou falando como jogador ainda, mas nós que estamos para jogar, a gente se cobra para dar sempre o melhor. E quando a gente não consegue, a gente fica meio frustrado. Pô, não consegui chegar naquela bola por causa disso, por causa daquilo, me lesionei, lesão. No decorrer da minha carreira eu tive poucas lesões, mas depois dos 30 anos ali comecei a ter lesões seguidas e isso aí também vai deixando a gente mais pensativo para o término da carreira e acho que a minha formatura foi o que me deixou tranquilo para tomar essa decisão e tomei feliz, tranquilo, sem nenhum problema. Muito legal. Legal ouvir isso dele. Não sei se vocês acompanharam nessa última segunda-feira, o Zé Roberto, aos 43 anos, se aposentou. Quem tiver em casa, tiver oportunidade, depois procura na internet a preleção do Zé Roberto. Eu me emocionei muito. Com as palavras onde ele, só para finalizar, ele disse: as medalhas vão para o lixo, as credenciais vão para o lixo, o que fica é o legado. E ele, como um último conselho para os jogadores, ele disse: vivam ao máximo isso, porque passa muito rápido. Muito emocionante de quem a gente viu que realmente viveu Sim. isso, né, Thiago? Que viveu o esporte com muito amor e muita transpiração, né? Eu joguei por 15 anos profissionalmente. O Zé começou, acho que com 18, 17 anos, jogou até os 43, um cara que se cuidou a vida toda. Quando passou aqui pelo Grêmio, a gente teve um contato mais próximo com a preparação dele. Tu via as reportagens no Globo Esporte, nos canais esportivos, da dedicação dele, né? Sono, preparação física extra, em casa, fazia exercício, nas férias você cuidava, então foi um cara que conseguiu ter uma carreira bem longa e em alto nível. Poderia jogar mais 2, 3 anos aí tranquilamente, uma Série B, uma Série C. O cara jogou até os 43 anos porque amava isso, né? E Sim. viu que chegou a hora, teve uma carreira brilhante, seleção brasileira, Alemanha, então não tem... Mas demonstra que ele também sabe a importância da hora exata de parar, né? De talvez não insistir, de não seguir, de daqui a pouco acabar de uma maneira que ele não deveria acabar, né? Daqui a pouco por uma lesão e tá fora, ou por um desempenho muito abaixo daquilo que esperavam dele. Ele soube a hora de parar. Como eu disse antes, né? O jogador se cobra, ele quer dar o melhor dele no campo e às vezes alguma limitação, sendo idade, lesão, vai deixar ele frustrado no final da partida. Não conseguiu dar o melhor dele, a gente está treinando, treinava diariamente para dar o melhor no final de semana, na quarta-feira. E tu vê o Zé Roberto, mesmo sendo um cara acima da média, nos últimos jogos já estava ficando mais para trás no segundo tempo. Isso é normal, é genética, é da idade dele. Não tem como ele enganar a genética, não tem como ele enganar a questão fisiológica. Cobra o tempo, vai cobrar dele, e ele até os 43 anos jogou em alto nível e foi um cara que teve uma carreira brilhante e tem que dar os parabéns mesmo para ele, que o pessoal deu placa, deu camisa em quadro, então merece todas as homenagens que possíveis a ser dada a um jogador. Já que você citou nessa situação de fazer faculdade de educação física e tudo mais, os percalços, conta um pouquinho pra gente de uma história curiosa aí, Thiago. Tem uma aí que um treinador muito conhecido do futebol gaúcho te liberava antes do treino para você poder fazer o deslocamento entre cidades e você poder fazer a faculdade à noite. Verdade. Como é que era essa história aí? Em 2013 eu acertei no São Luís para jogar a Série A e fico a 180 km de Santa Maria. E aí até pensei em trancar a faculdade. Aí no começo era o Tonho Gil, o treinador, conversei com o Tonho achou legal, legal, tá buscando isso. Não, por mim não tem problema nenhum, vamos conversar, vamos ajeitando o horário, me passa os horários que tu precisa e eu vou tentar ajeitar os treinos para te liberar. E aí foi assim, a gente conseguiu conciliar. Aí na troca do comando, que é normal no gauchão, né? O Tonho Gil acabou sendo demitido na quinta, sexta, sétima rodada, não lembro direito, aí assumiu o Paulo Porto. Aí eu falei, agora me compliquei, vou ter que falar com o Paulo Porto, né? Aí cheguei no Paulo Porto, falei com ele, professor, assim, essa.
estou fazendo a faculdade, estou tentando conciliar, mas se tiver problema também, né, a gente tranca, não tem problema. Ele, não, cara, bom, ó, te dou o maior apoio, vamos conversando, vamos ajeitando. E o Paulo Porto é um cara que, tanto o Paulo Porto como o Tonho Gil foram uns caras bem acessíveis. Acharam legal também essa minha preocupação em tentar conciliar o futebol com o estudo. E aí no coletivo na sexta-feira, até o pessoal brinca até hoje, conversei com o Paulo Porto, ele, não, Thiago, vamos fazer o seguinte, começa o coletivo um pouquinho antes, e um pouquinho antes de acabar o coletivo ali, eu vejo no relógio que horas tu precisa sair, eu te aviso, tu tá liberado, não tem problema nenhum, aí tu vai a Santa Maria. Aí eu saía às 5h30 do treino, pegava o carro e chegava aqui 7h20, fazia 180 quilômetros aqui em 2 horas, um pouco menos, para não largar a faculdade, para não perder o ritmo, né? Sim. Isso me ajudou bastante, eu gostava da faculdade, adorava, apaixonado por futebol, mas sempre tentei conciliar e consegui, tive apoio de vários treinadores, de equipes também que me ajudaram a manter esse sonho de conseguir a formação. No sábado de manhã retornava para Ijuí? Na sexta mesmo eu retornava. Na sexta de noite eu retornava para dormir em Ijuí, para poder treinar no outro dia descansado. Eu conversei com eles, foi o tratado que eu fiz. Acabava a aula às 10 horas, passava em casa, jantava, sexta mesmo voltava, chegava meia-noite, 1h em Ijuí, dormia para no sábado estar bem para treinar. E um preço que o cara paga para conquistar alguma coisa na vida. O que foi determinante na escolha da educação física, enfim, levando em conta a vida de futebol, de jogador de futebol, acompanhando a trajetória de outros atletas? O que foi determinante para ti nesse processo? Eu acredito que o futebol também ajudou, mas acho que desde a minha infância tive professores na minha escola, nas minhas escolas eu passei, tanto na escola no primeiro grau, no segundo grau, professores de educação física que foram um espelho para mim, né? Eu tenho o professor Paulo, até esses dias atrás encontrei ele, deve estar 80, 90 anos, um cara super gente boa, um cara que foi um exemplo para mim como educador físico, professor de educação física, e aí sempre pensei nisso, sempre pensei em cursar educação física. Veio lá a carreira do futebol, acabei o segundo grau, continuei jogando, e quando tive a oportunidade de voltar a Santa Maria, eu pensei, agora é a hora de eu tentar cursar educação física, tentar começar e ver como eu vou conciliando com o futebol. Meu pai me cobrava lá em Pelotas, quando eu fui para 2008, lá tem a UFPEL, tem faculdade, tem tudo, porque não começar a faculdade lá em Pelotas? Eu falei, não, vou esperar um pouco mais. Aí quando eu vim a Santa Maria, meu filho tinha nascido já em 2010, aí em 2012, quando eu voltei ao Rio Grandense, eu falei, agora é o momento de eu tentar conciliar e ver quando conseguir conciliar o futebol com o estudo. E aí a gente foi estudando, foi jogando, conciliando. É difícil treinar 2 turnos e ir na aula na noite, então não é fácil. E a gente foi conciliando, foi passando semestres e fui à faculdade, são 4 anos e meio, mas o tempo passa muito rápido, né? A gente já conseguiu se formar, fez uma carreira legal no futebol e agora é trabalhar na formação de atletas, treinamento físico também. Eu gosto muito, tive muitos preparadores físicos de muita qualidade, excelentes. O Flávio Trevisan, o Zeca Ferreira do Pelotas, teve inúmeros, não vou citar mais nomes, eu vou acabar esquecendo outros. O professor Dida foi meu preparador físico no começo, foi meu treinador na base também, um cara que eu me espelho bastante, um cara, o Gilson conhece bem, um cara fora de série. Então, acho que o professor Dida também é um dos meus espelhos aí para essa profissão e tentar agora seguir nessa profissão de educador físico e conciliar com o futebol novamente com a parte de comissão técnica. Eu queria fazer uma pergunta até, que é do lado sentimental mesmo, do teu pai, né? Teu pai foi um grande incentivador da tua carreira. Ele ligava para o pessoal da imprensa. Daí, como é que tá o Thiago aí? Como é que vai? Né? Com certeza. Meu pai, acho que... Ele faleceu, foi esse ano ou ano passado? Começo desse ano. No começo da minha carreira, até quem acreditou mais em mim que eu mesmo foi meu pai, né? Ele via eu jogando e falava, tu vê, não sei o que, é um cara diferente, acredita que vai dar certo, não sei o que lá. E a gente sempre com um guri novo, né? Meio com medo, meio... Aí começamos na categoria de base do Internacional, meu pai sempre me incentivando, me cobrava, e vinha me contar a história que era jogador também. E eu, para, não vem mentir pra mim também, não vai dizer que é jogador, né? Pode ser torcedor, mas jogador não. E eu na época eu fazia assim, faz assado. E é um cara que, como o Gilson falou, ligava pra imprensa, perguntava, ia no estádio, cobrava do treinador que tinha que me colocar a jogar, e um cara que sempre me cobrou e depois que eu virei profissional, sempre tentei dar o máximo para ele,
para honrar aí essa batalha que ele teve para me ajudar a ser jogador de futebol. E a família, acho que é a base de tudo, né? Claro. É um cara que sempre tentou fazer o melhor para a gente. Infelizmente, agora no começo do ano, acabamos perdendo ele. Mas é um cara que, onde eu vou, tem amigos. Onde eu passo, o pessoal fala dele sempre bem. Sempre de um jeito carinhoso, um jeito de amigo, como ele sempre foi amigo de todos. Então, a gente fica feliz por estar aí representando o nome dele, levando o nome dele. O que mantém ele cada vez mais presente contigo, Verdade. Né? Por conta dessa amizade. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho agora no Central do Esporte, na sequência nós vamos voltar e eu já vou antecipar aqui, o Thiago Duarte vai revelar se ele foi mais feliz no Inter de Santa Maria ou no Rio Grandense, se ele gostou mais de jogar num ou jogar no outro. A bronca vai ficar com ele. Tem o Pelotas na parada. Tem o Pelotas ele foi parceiro, também. Ele empregou muito o Santos Sotile, viu? Olha aí, ó. Aí ele vai falar aí onde é que ele gostou mais de jogar, onde ele gostou mais de marcar gols. 1 minuto para você tomar uma água, fazer um lanche rápido, mas continua conosco aqui, nós já voltamos. Quais são as frutas da época? As melhores? Agora nós temos morango, gente. Morango tem um valor calórico excelente. Então, comer morangos, quais as formas de eu comer a fruta? Então, eu posso comer as frutas com o iogurte pela manhã, com os cereais, aproveitar a época das frutas de agora. Então, as frutas elas são importantes porque elas trazem em si uma quantidade excelente de vitaminas, minerais e trazem em si também uma quantidade grande de fibras. Cuidar com o exagero, tá? Frutas são boas, mas 3 a 4 porções ao dia são suficientes. Então, coma muita fruta, busque nas frutas uma qualidade nutricional e uma alimentação muito saudável. Coma a fruta da época. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui no canal 15 da NET. Já quero lembrar aqui, para assistir na íntegra o Central do Esporte, você pode acompanhar a reprise do programa, né? Aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Lá você pode rever também outros programas da TV Unifra. O Central do Esporte de hoje tem a presença do José Quintana Júnior, do professor Gilson Pibre, e o nosso convidado especial de hoje é o Thiago Duarte, ex-jogador da dupla Regional, jogador do Ipiranga de Erechim, do Pelotas. Vou ficar meia hora aqui falando várias equipes aí que ele jogou. O cara faz parte do painel do Central do Esporte. É verdade. Um dos painéis. É verdade. Olha só, para ver a tamanha Tá importância moral, dele. hein? Tá com moral, Por isso né? que ele está aqui conosco, o Thiago Duarte. Quero aproveitar esse assunto. Só que tem um detalhe que no painel ele tá com vestido uma cor ali, Exatamente. Mas ele jogou muito pela equipe com a qual ele está tentando combater no painel. O Vinícius Pimentel agora está aprontando a câmera, vai mostrar agora para o pessoal de casa a imagem. Ó, esse cara de verde aí que aparece, ó, tentando driblar um jogador de vermelho, é nada mais, nada menos do que o Thiago Duarte. Thiago, vou aproveitar e vou fazer a pergunta agora já então para você. Você viveu mais alegrias no Rio Grandense, no Inter de Santa Maria, gostava de marcar mais gols com a camisa do Rio Grandense, com a camisa do Inter de Santa Maria. Toma que a bomba tá para ti aí, cara. Vamos ficar meio que em cima do muro, né? São 2 momentos distintos, né? O Internacional foi o começo da minha carreira, foram 2 campeonatos juniores, foi 2001, 2002, profissional também, 2004, 2006, então foram 4 anos. Comecei a base lá, com o professor Dida, com o próprio Vinícius, era nosso preparador físico na época, da base. Então tenho um carinho especial pelo Inter, foi onde tudo começou, essa minha história de jogador, e o Rio Grandense foi a fase mais final agora da minha carreira, né? Depois de 2010, 12 ali. É um clube onde meu pai era torcedor, o Rio Grandense é um clube onde meu pai torcia, meu avô torcia. Eu até comentei com o pessoal mais antigo do Rio Grandense lá, isso em 70, 80, não lembro o ano que foi. O Rio Grandense fez uma campanha para a construção do estádio, foi vendido títulos para a comunidade, para os torcedores, e meu avô comprou um desses títulos. E eu acho que até uns 15 anos atrás vi esse título lá no cofre da minha avó. Como meu avô também era torcedor, meu pai, foi guardado isso e tinha esse título do Rio Grandense para a construção do estádio, foi adquirido pelo meu avô, então a minha família era mais rio-grandense, né? E como meu pai, eu tinha um carinho muito grande por ele,
eu também, depois que eu vim para o Rio Grandense em 2010, primeira vez, tive esse carinho também muito grande pelo Rio Grandense. Mas são dois momentos distintos da minha carreira. O Interzinho, o Internacional de Santa Maria pela iniciação, né, onde eu iniciei a jogar futebol, e o Rio Grandense pelo esse lado mais familiar, né? Mas são dois clubes que eu tenho o maior respeito. Gosto dos dois, até nós estávamos comentando aqui antes sobre isso. É complicado, cara, escolher qual clube tu gosta mais, mas hoje, se perguntar para mim, eu tenho um carinho maior pelo Rio Grandense, por meu filho torcer pelo Rio Grandense. Perguntar para o meu filho, tem 7 anos, qual equipe que ele torce, ele tem 3, né? É um torcedor bem eclético, ele torce para o Grêmio, Sim. torce para o Rio Grandense e para o Pelotas. Pelo que eu vivi lá em Pelotas, pelo que eu tenho, acho que em casa do Pelotas, bastante coisa. Quando eu vou a Pelotas, o pessoal me trata muito bem, e ele também fala que ele tem esses 3 clubes. Então eu vou ficar com meu filho. Acho que hoje sou mais rio-grandense, mas tenho um carinho muito grande pelo Internacional de Santa Maria, um respeito muito grande por todos que estão lá, e onde eu comecei a minha história, tenho muitos amigos lá, e torço também pro Inter, por ser de Santa Maria, eu torço também pro Internacional. Fora a dupla regional, o Pelotas é o clube que mais, de certa forma, se você mais guarda um carinho, ou pelo Ipiranga também, porque você teve uma passagem muito boa por lá. Com certeza, o Pelotas, porque eu também joguei 4 anos em Pelotas, 2008, 9, 10, 11, e voltei em 2016 já pensando em encerrar minha carreira, né? E sempre quando vou a Pelotas, tenho amigos lá ainda, vou lá e o pessoal me vê na rua, vem tirar foto, conversar com a gente. Thiago Duarte é ídolo lá. Falam sempre bem da gente, querem muito bem. Então, por ter esse carinho muito grande do torcedor do Pelotas, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, sou torcedor do Pelotas também. Foi a melhor dupla que tu formaste com o Santos Sotile? Acredito que sim. Ataque? A gente se deu muito bem dentro de campo, né? Ele era um centroavante, mais pivô, e um cara fora de série, fora de campo, mas dentro de campo era um jogador que resolvia, né? Até eu brincava muito com ele que no final da minha carreira agora eu era mais o cara caçado. Quando eu jogava com ele, o pessoal caçava ele e sobrava pra mim, né? Eu falava, vai na primeira bola que eu vou na casquinha, e pegava sempre a segunda bola e ele tomava as pancadas. Mas, né, a gente se deu bem, tanto é que nós dois fizemos um número bem expressivo de gols lá. Eu não era centroavante, fui virar centroavante mais no final, agora sempre fui um segundo atacante. E junto com ele foram mais de 50 gols cada um. Eu fiz ao todo 58, 59 gols em campeonatos, fora os amistosos. Ele também fez 56, 57, então foi bastante gols. Então acho que a gente tem esse carinho do torcedor pela essa passagem vitoriosa. A gente subiu, teve o acesso, fomos campeão da Copinha, fizemos final de Gauchão Série A. Então acho que o torcedor tem esse carinho pelos resultados também e por nós ter defendido a equipe vários anos e ter feito muitos gols. Que legal, que bacana essas histórias que você conta. E a passagem pelo São Luís de Juí, teve um momento que vocês venceram 7 partidas consecutivas no Gauchão de 2013, se não estou enganado. Verdade. O Paulo Porto era o treinador. Com a chegada do Paulo Porto, começou o trabalho com o Tonho Gil. Na chegada do Paulo Porto, a gente engrenou 7 vitórias seguidas e chegamos no final do turno, né? E aí teve outro episódio que foi a troca de comando. O Paulo Porto teve uma proposta de outro clube. Acabou saindo, a gente acabou perdendo a final do primeiro turno, mas mesmo assim a gente foi campeão interior, foi uma campanha histórica para a cidade de Juí, acho que foi uma das melhores campanhas do São Luís e ficou bem gravado isso, até a torcedor no Facebook até hoje posta foto daquela equipe de 2013, fala que foi uma das melhores equipes que eles viram na cidade de Juí. E foi 7 vitórias consecutivas na Série A do Campeonato Gaúcho, é muito difícil. Uma equipe do interior é quase impossível. Pela aparelhidade das equipes do interior, claro que a dupla Grenal sempre tem uma vantagem muito grande pelo investimento, mas uma equipe do interior emplacar 7 vitórias seguidas, foram 4 vitórias em casa, 3 fora, é muito difícil acontecer e o São Luís conseguiu montar uma equipe muito boa, bem competitiva, e o Paulo Porto teve bastante crédito por isso, por ter levado a gente até a final do turno. Sim, vou revelar agora aqui a minha idade, porque eu lembro do São Luís perdendo a decisão da Copa Governador do Estado para o Internacional lá no início dos anos 90, né? E talvez esse pode ter sido o melhor desempenho do São Luís em competições estaduais, mas acredito que esse vice-campeonato, esse título do interior também é muito importante lá para a comunidade de Juí, que sempre acompanha bastante também. E você se deu super bem lá também. Né? Exato, tá voltando para a primeira divisão. E o Pelotas continua na divisão de acesso. A segunda divisão é um campeonato à parte, né? Eu já disputei várias divisões de acesso, então é uma competição muito difícil. Tanto é que quando o Brasil caiu também demorou 3, 4 anos. Quando o Pelotas caiu em 2004, foi 2004, se não me engano, foi subir só em 2009 com a gente, com
quando eu estava lá, e caiu 2014, não subiu ainda. Então isso aí a divisão de acesso é um campeonato muito difícil, é um campeonato à parte, é diferente. Além de ter um bom plantel, tu tem que ter uma equipe competitiva, tu tem que ter sorte também em certos momentos, que tem dias que tu tá marcando um jogo, tem uma equipe de toque de bola, cai um temporal, que é sempre junho, julho, frio, em campo barrado, você não consegue fazer o melhor futebol e sobe às vezes quem é mais competitivo, não que queira que vai subir a melhor equipe. Tu pode fazer um baita plantel, mas a melhor equipe daqui a pouco fica pelo caminho, pelos percalços da competição. Campo ruim, campo embarrado, inverno, jogo muito aguerrido, jogo muito pegado, arbitragem às vezes bem contestada. Então é uma competição muito difícil, por isso que quando as equipes tradicionais caem, tem um pouco de dificuldade de subir. Sim. A não ser o Caxias ano passado, que caiu em 2015 e subiu em 2016. O resto, o Brasil e Pelotas, que é uma equipe muito tradicional, Pelotas, São Luís também demorou para retornar, o Ipiranga de Erechim também demorou para retornar. Então é uma competição bem complicada. Sim. Eu queria que tu falasse para nós também, Thiago, referente às tuas participações, enfim, às tuas atividades. Eu lembro que num determinado momento o integrante do Central do Esporte aqui trabalhava em Erechim e vocês fizeram uma matéria lá no calçadão, uma cidade, aliás, numa rua da cidade de Erechim. Lá, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, sair na rua lá em Erechim, ser reconhecido pelas pessoas. E na sequência eu quero que também você conte para nós, evidentemente não citando nomes, mas de um episódio de você ultrapassar um pouquinho a velocidade na estrada aí e conseguir dar uma driblada aí no policial rodoviário. Nosso amigo Quintana que levou a gente para o centro de Erechim lá, eu e mais 2 jogadores. 2000 e quanto isso, Quintana? 2012, 11, 12. É. Final de 2011 para 2012, anos. verdade. E a minha esposa estava lá junto também, e a gente saiu no centro lá, e o Quintana perguntava, sabe quem é esse rapaz aqui? O pessoal ainda chutou tudo, pagodeiro, ator, um monte de coisa, acho menos jogador, né? Acho que não levava muito jeito para jogador. E aí até o Quintana tava brincando aqui fora do ar, questão dele fazer uma pergunta para as meninas e a minha mulher estava junto. Eu falei, vai me complicar assim, né, Quintana? Já acabava a matéria na hora, acabou, né, olha, a minha mulher só olhou de longe, eu já nem olhei muito, saí pro lado. E essa dessa quase multa aí foi um episódio desse deslocamento futebol-faculdade. Sim. Tinha uma prova em Santa Maria, estava em Juí, saí meio que em cima do laço e passei um pouco da velocidade. Mas o guarda foi compreensível comigo, depois que eu expliquei a situação da prova e me deixou seguir viagem sem me aplicar multa. Agradecer a ele, não deve estar assistindo aí, mas agradecer ele pela... De repente assiste sim pelo Unifra Online. Pode ser, assiste, pela internet, né? Agradecer ele por esses pontamentos na carteira. Você agradeceu ele, mas fez uma promessa também de vencer uma equipe, e você conseguiu vencer no final de semana depois da equipe? Verdade, ele era torcedor da equipe onde eu estava, né? Cobrou, vou te liberar pela prova, mas vou te fazer um pedido, tem que vencer domingo, acho que era o esportivo de Bento Gonçalves, e ainda bem que estava dentro desses 7 jogos de vitória, ganhamos no final de semana, o guarda ficou feliz, fácil. Eu fiquei mais feliz ainda pelos 3 pontos e pelos pontos a menos na carteira. Sim, ficou mais fácil. Mas esse mesmo repórter que entrevistou ele em Erechim, que fez essa brincadeira lá com eles lá, foi o mesmo repórter que em 2015... chegou para o Thiago Duarte num prêmio, o prêmio do Marion ali de esportes aqui, ele disse, Thiago Duarte, já está definido 2016? Não. Então deixa eu te dizer, o presidente do Rio Grandense acaba de dizer que tu está contratado, foi isso que o Thiago Duarte participou do programa aqui, tu está contratado pelo Rio Grandense para trabalhar. Ah, é? Ah, então tá, vai ser um prazer, não sei o quê, 2016 o Thiago jogou no Pelotas, né? Isso tá no Unifra Online, né? Tá, no nosso no canal do Online. YouTube, provavelmente no mês de dezembro de 2015. Foi no programa especial de premiação, né? Isso, e aí o Quintana abordou ele, conta primeiro, a história. Me contratou, o Quintana me contratou, né? Deu uma de diretor. Primeiro eu abordei, na época o presidente era o Codem, digo, e aí Codem, como é que estão os reforços? Não, inclusive tá ali, ó, minha primeira contratação tá ali, digo, dá para cravar? Não, Thiago Duarte é nosso. Digo, então tá. E aí eu cheguei no Thiago Duarte, digo, ó, a primeira contratação do Rio Grandense de 2016, ele, não tô sabendo, mas vai ser um prazer jogar pelo Rio Grandense novamente. 2016 foi pro Pelotas. Foi pro Pelotas. 2004, Thiago, não tô enganado, me corrija, professor Gilson também, o Quintana, você teve uma passagem pelo Grêmio de Porto Alegre. 2005, perdão, 2005. Esteve no grupo que subiu, né? Com o Mano Menezes. Isso, 2004... O Grêmio caiu? O Grêmio caiu, eu estava aqui no Interzinho, aí com o professor Chicão, treinador de Venâncio Aires, e aí fui disputar a primeira divisão emprestado pelo Inter com o Guarani de Venâncio. E aí no meio da competição, o Mano Menezes estava no Caxias para disputar a Série B do Brasileiro, e aí num jogo contra o Caxias ele veio conversar com a gente, falou que tinha interesse de levar a gente para jogar no Caxias, para jogar a Série B do Brasileiro. Aí meu passe na época, eu tinha contrato com o Internacional ainda, passei para o pessoal do Inter.
E aí naquele meio termo o Mano acertou com o Grêmio. E aí na mesma semana ele me ligou, ó, vou te trazer para cá, só me dá um tempo que eu vou fazer umas mudanças aqui no elenco, eu vou te trazer para cá. Não vai mais lá para Caxias que eu vou trazer para Porto Alegre. E aí eu fiquei na expectativa. E aí com o passar de uma semana, 10 dias do Mano lá em Porto Alegre, ele me ligou no final de semana, num sábado, eu lembro, meu pai ainda atendeu. Falei com o finado Mário Sérgio, que estava no acidente da Chapecoense também, que era diretor do futebol do Grêmio na época, ex-jogador do Grêmio também. O Mário Sérgio, falei com o Mário Sérgio, falei com o seu Verardi, e na segunda-feira já me apresentei ao Grêmio. E aí, junto com o Raoni, cheguei no mesmo dia do Raoni e do Patrício, chegou nós três juntos, e tive o prazer de participar daquele grupo vencedor, um grupo fora de série, até depois nos anos eu fui conversando com outros grupos que eu fui formando. Grupo vencedor a gente vê quando fecha, né? Quando dá liga. Não eram os melhores do momento, mas eram os que estavam mais focados para fazer aquela missão de colocar o Grêmio novamente à primeira divisão. Eu lembro de um jogo teu, tu entraste no jogo do Grêmio contra o Ceará. Sim. Lá em Fortaleza. Esse jogo eu comento até hoje, esse jogo não era nem ter entrado, esse jogo estava 3-1 pro Ceará, o Mano tinha feito já 2 substituições, tinha só mais uma. E aí ele chamou o Marcos Vinícius, um volante que tinha na época no Grêmio, que até depois, na mesma competição, acabou indo para Ponte Preta, não para o Sport. Ele saiu do Grêmio e foi para o Sport, ele não tinha completado os 6 jogos ainda. E aí, naquele instante, o Mano chamou ele, deve ter pensado em fechar mais a equipe, como estava bem complicado o jogo. Aí ele falou, mano, bota o Thiago, coloca o Thiago e vamos para cima, estamos perdendo o jogo. Não adianta eu colocar vou fazer o quê lá? Eu vou só marcar os caras, bota o Thiago e vamos para cima deles. Dá para buscar. E o Mano, tá, então manda chamar o Thiago. Daí me colocou. Aí o Mano tinha colocado eu, o Fábio Bala e o Marcel, que era do Palmeiras, botou todo mundo para frente e acabamos virando o jogo 4-3, né? Um jogo bem difícil, um jogo complicado, acabamos virando o jogo para 4-3 e depois daquilo ali que a equipe embalou. Teve episódio da Anapolina, pouca gente sabe, mas lá em Anápolis o Grêmio a gente tomou 4-0, eu estava nesse jogo, perdemos 4-0, mas foi um jogo normal, os últimos 2 gols foram no final, 46, 49, foi 2 gols no final da partida, e ali a direção ia fazer uma cobrança bem grande nos jogadores, que era normal, pelo resultado negativo, aí ali o Mano ganhou a equipe, falou que dentro do vestiário o único que falava era ele, e ali dentro ele não ia falar nada naquele momento, não tinha que falar, porque o jogo tinha sido muito ruim, e que se a direção quisesse cobrar alguma coisa, fosse lá em Porto Alegre, na próxima semana, que ali dentro ninguém ia falar nada, quem fala é ele, quem manda é ele, e ele é responsável também pela derrota, e ali acho que ele abraçou os jogadores, né? A gente ia tomar uma dura bem forte, por ter tomado 4, uma equipe como o Grêmio tomar 4 da Anapolina, não tem cabimento, mas é coisa do futebol, circunstâncias aconteceram, que o resultado deu, e o Mano ali ganhou o grupo. Comprou a briga, abraçou o pessoal, e ali depois daquele jogo do Ceará e aquele jogo da Anapolina, o pessoal se abraçou no Mano e foi até o final, e foi difícil, mas conseguimos acesso. Que legal, histórias do futebol, né? Não, eu acho que tu estava lá na Batalha dos Aflitos, lá no Não, no último eu tinha machucado a costela num treinamento com o Domingos, era o zagueiro. Pô, logo com quem? Né? Fui dar um drible no Domingos, tomei uma pancada na costela, aí fissurei a costela. Aí o jogo contra a Portuguesa, 2 jogos antes da batalha, eu fui, mas não consegui jogar também, e aí acabei não indo na batalha. Eu fui acompanhar aquele jogo. Mas foi bem tenso, bem complicado, uma coisa que acho que a gente vai ser difícil ver de novo. Né? 2 pênaltis, jogador a menos, e conseguir sair vitorioso ainda. Então são coisas do futebol, por isso a gente é tão apaixonado pelo futebol, né? Coisas quase que impossíveis podem acontecer. É algo que no último domingo completaram-se 12 anos, né? Isso. 12 anos da Batalha dos Aflitos. São coisas que Você ficou em Porto Alegre acompanhando o jogo. Sim. Não, eu vim para Santa Maria. Para Santa Maria. E aí depois voltei, participei da carreata toda, da festa. Depois o Odoni fez uma festa na chácara dele, comemorar o título, tudo. Então era uma equipe bem unida, mereceu esse final com acesso à Série A. Sim. Rapidinho, Thiago, já para o final do programa. Tem muita história para contar, muitas uma pena, histórias, passou rápido o programa, né? Com certeza. O Grêmio passa pelo Lanús? A minha torcida é que sim. O Lanús me surpreendeu muito, apesar de ter visto o River e Lanús, sabia que a equipe do Lanús tem uma boa qualidade, mas me surpreendeu muito aqui na Arena. Mas o Grêmio se comporta bem, tanto em casa, tanto fora. Acredito que vai ser um jogo equilibrado. Quem errar menos vence, mas vamos torcer que o Grêmio consiga aí segurar o placar, quem sabe fazer um gol e vencer lá e trazer esse título. Pela tua experiência, pelo que tu está sentindo direto, já estava indo caminhando para o outro lado ali, mas pelo que tu sente a experiência, o grupo do Grêmio está pronto, porque a questão é o que vai, toda a atmosfera que vai ser o jogo lá. Já foi criada uma atmosfera bem hostil, né, em Porto Alegre. A gente
vê só o que passa na TV, não estava no estádio, mas garanto que dentro do vestiário foi feita uma cobrança, alguma coisa assim entre as equipes, por ter sido um jogo bem catimbado e ter aqueles lances polêmicos de pênalti, teve o lance do Jael com o zagueiro do Lanús, então vai ser um ambiente bem hostil. Então, quem tiver mais preparado, tiver mais vontade, como a gente diz no vestiário, sangue no olho para aguentar a pressão e fazer o melhor, vai sair vencedor. E eu acredito que o Grêmio, tanto em casa, tanto fora, faz um bom futebol, de posse de bola, de infiltração, de movimentação, que é o futebol moderno hoje, ganhar espaço, movimentar, tentar manter a posse de bola e criar jogadas, e isso o Grêmio sabe fazer bem. Até eu li uma reportagem hoje sobre um zagueiro do Lanús, falou que se surpreendeu muito com a movimentação do ataque do Grêmio, uma equipe que se movimenta muito com a posse, sem a posse de bola, com infiltrações. Eu acho que o Grêmio vai conseguir fazer um bom jogo, torcer que traga o título para nós. Quero 3 características rapidinhas, Thiago, tua. A gente brinca muito, né? Agora você é treinador das categorias de base, está ensinando a gurizada a fazer o que é certo ou o não fazer errado, né? Quais 3 principais características que você acha que a gurizada que está começando tem que ter para se tornar um jogador profissional ou, enfim, um jogador de futebol? Eu acho que muita gente não sabe o que tem que abrir mão para ser um atleta de futebol. Tem que abdicar de muita coisa. Então isso eu falo para eles, para ter uma carreira no futebol, tu vai ter que abdicar de muitas coisas e vai ter que te preparar o máximo possível, porque enquanto tu tá ali tentando ser um jogador, tem mais 20, 30 mil pessoas aí, crianças e adolescentes tentando esse mesmo sonho, então é muito difícil. O que eu falo para eles, se preparar bem, o passe, como eu citei antes, o Tadeu, era um cara que cobrava muito. Jogador hoje que não tiver um bom passe não vai para frente, porque a posse de bola é muito importante no futebol moderno. Então, ter um bom passe, ter uma cabeça boa. Eu, quando comecei a minha carreira, meu pai cobrava muito, né? Eu era um cara que não saía à noite, me resguardava para o treinamento, para tentar melhorar a parte física, a parte técnica, e isso aí eu passo para eles. Pensar na parte física, na parte técnica, na parte psicológica é muito importante. E acho que o dia a dia de trabalho, já li vários artigos que um jogador profissional se faz em mais de 10 mil horas de treinamento, então é uma carreira que eles têm muito tempo ainda para treinar e buscar. E quanto mais cedo começar, melhor para eles, para desenvolver a parte motora, cognitiva, técnica e buscar esse sonho que vários brasileiros pensam. Thiago Duarte, treinador das categorias de base da Chapecoense aqui em Santa Maria, ex-jogador da dupla Rional, ex-jogador do Grêmio também. Muito obrigado pela tua participação aqui no Central do Esporte, Thiago. Agradeço o convite, estou sempre à disposição para vir conversar. Como o Quintana falou, a gente tem muitas histórias, né? Tipo, comenta mais fora do ar aqui do que no ar, porque é muitas histórias e sempre feliz por falar em futebol. É uma coisa que eu vivi por 16 anos dentro de campo e agora começando a engatinhar aí na parte técnica e tentar aí essa carreira de treinador, onde eu vivi com inúmeros treinadores e me espelho em muitos, tentar essa carreira que também é difícil. Quintana, professor Gilson, muito obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço. Força, Chape! Valeu. Agradeço, foco no jogo amanhã, né? Esperançoso, torcendo bastante e Thiago, muito sucesso para ti, que tu consiga na carreira de treinador, a gente pode acompanhar um pouquinho da tua carreira no futebol do interior principalmente, que tu consiga obter esse sucesso aí também como treinador que tu merece. A gente sabe o quanto ele é dedicado, que quanto ele ralou para isso e vai ralar também ainda. Cabeça boa, cabeça no lugar para ter sucesso nessa carreira. Não, obrigado. Isso aí. Valeu. Torcer pro Grêmio amanhã, né? Vamos torcer. Nós voltamos na próxima terça. Um grande abraço a todos. Acompanhe no Unifra Online, no nosso canal do YouTube, a reprise do Central do Esporte, ou aqui no canal 15 da NET. Por volta de 10 da noite, você pode acessar lá no facebook.com/TV Unifra. Lá tem todos os horários da programação também da TV Unifra. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Tchau.